117. Só tem 2 versículos. Abra sua Bíblia no Salmo 117. Aleluia. Graças a Deus. Salmo de número 117. Graças a Deus. Quantos acharam? Louvai ao Senhor todas as nações, glorificai a todos os povos, pois grande é o seu amor para conosco. E a fidelidade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Amém? Salmo tem 2 versículos, não? Grande é o seu amor para conosco. Amém, irmão? Grande é o amor de Deus para conosco. Coloca a tua Bíblia no seu assento. Vamos falar com Deus. Pai, nós agradecemos ao Senhor nessa noite pelo simples fato de estarmos aqui na tua casa. Deixamos os nossos afazeres, escolhemos vir até aqui, porque aqui na tua casa existe milagre, prodígios e maravilhas. Obrigado, meu Deus, nós queremos te agradecer nessa noite por todas as situações no qual o Senhor nos proporciona. Agradecemos pela nossa família, pelo teu povo, pelas igrejas que estão espalhadas pela... O Senhor diz sim. Muitas das vezes as lutas vêm sobre nossas vidas e não temos como resolver. Mas muitas das vezes nós sabemos que está escrito que o Senhor é o Deus do impossível. Nós fazemos o possível. O impossível quem faz é o Senhor. Amém. Glória a Deus. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só. Sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Quando tudo diz não na sua vida, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim.
Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível Desistiu de mim. Sua destra te sustenta e te faz prevalecer. O Deus do impossível é o Deus que sara e cura. O Deus do impossível que vence o inimigo para nós. O Deus do impossível que opera maravilhas em nossas vidas. O Deus do impossível. Esse é o Deus do impossível. Ele está aqui presente tocando a sua vida. E Glória a minha Deus, vida. bendito seja o teu Aleluia. nome, Senhor. Tu és grande, Senhor. Toda glória a ti, Senhor. Entregamos nas tuas mãos. Tu és Deus santo, maravilhoso. Toda glória, toda honra. Perdoa esta casa, perdoa o teu povo, Senhor, perdoa a tua igreja. Oramos por cada irmão, por cada família, pela bebê lá, Senhor, pela Vitória. Colocamos a Vitória diante de ti, coloca as tuas mãos lá, Senhor, naquela criança, que ela possa recuperar ali, Senhor. Tenha misericórdia, que a boa mão do Senhor esteja sobre aquela criança, em nome do Senhor Jesus. Sobre o irmão Antônio, pai da Luciana, sobre o irmão Antônio Fidelis também, tenha misericórdia, Senhor. Sobre outros irmãos aqui, sobre o Oscar, sobre cada família, Pai, que está precisando, carente, precisando de uma vitória na vida, na parte de cura, tenha misericórdia, que a boa mão do Senhor alcance essas vidas, onde quer que estejam, nos hospitais, na Santa Casa. O irmão Zé também, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, o pai da Camila, o pai lá da Sandra, tenha misericórdia, Senhor. Pai da Juliana, tenha misericórdia, coloca as tuas mãos lá, Senhor. Coloca as tuas mãos, faz uma grande obra, Senhor. Perdoa, Pai, perdoa, abençoa lá, Senhor, abençoa, Senhor. Abençoa, meu Pai. Tenha misericórdia, abençoa, Pai. Abençoa a Vitória lá, Senhor. Que ela seja curada, abençoada, fortalecida. Nos hospitais, nas santas casas, nos asilos, nos orfanatos, em casa, onde quer que esteja alguém, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor, que a tua igreja esteja orando também, participando, colocando as mãos, curando, sarando em nome de Jesus. O enfermo físico, espiritual, psicológico, seja abençoado, abençoado, tocado pelo teu poder, pelo teu espírito. Entregamos nas tuas mãos, que caia por terra essa força do inimigo, essa obra maligna, e que o Senhor, com certeza, a provisão do Senhor entre nessas vidas de cura, em nome de Jesus, de vitória, de bênçãos, de saúde, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, maravilha. Podeis assentar, meus queridos, graças a Deus. Sexta-feira tem oração aqui na igreja, às 6 horas da tarde, 6:30 lá no Rebojão também, no monte. Sábado, com a graça de Deus, 7:30 da noite, temos um culto abençoado no sábado, pela misericórdia do Senhor, né? No domingo, 9:30 da manhã, tem aí o curso de batismo, também tem o culto, domingo de manhã, 5 da tarde tem culto, e 7 da noite. Glória a Deus, maravilha. Pega a sua oferta aí, a palavra do Senhor diz, trazei os dízimos. A palavra do Senhor diz para ofertar e contribuir com alegria. Você que está nos assistindo aí, com alegria no coração, pega aí a sua oferta, se quiser ofertar, dizimar, né? A agência 0121, na conta 3714, dígito 4. Você que está nos assistindo, quiser fazer a sua oferta, a sua contribuição, o seu dízimo, estará sendo bem empregado na obra, na casa do Senhor. Pega aí, meu querido, você que está conosco aqui também. Maravilha. O Amadinho vai glorificar Deus com um cântico aí, na harpa aí, vamos embora? Pega aí a sua oferta, meu querido.
Pega aí a sua oferta, minha amada. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda, diz Provérbios, capítulo 3, verso 8, 9 e 10. Honra ao Senhor com as primícias de toda a tua renda. Bom, meu querido, com alegria no coração. Maravilha. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só os irmãos com a paz do Senhor. Quero cantar um hino 273. Quer nas trevas, quer na luz, só a ti recorrerei. Só a ti, meu bom Jesus, e socorro acharei. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando as lutas, penas, dor neste mundo encontrar, e te buscarei, Senhor, e virás me consolar. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Quando grande tentador a minha alma combater, pela graça do Senhor, todo mal hei de vencer. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Fortes lutas eu terei neste mundo enganador, mas socorro eu acharei em ti sempre, ó Senhor. Só a ti, meu Senhor, só a ti recorrerei. Só em ti, Salvador, um refúgio encontrarei. Que Deus abençoe por essa oportunidade. Amém. Obrigado, pastor. Oramos por cada irmão, cada ofertante, dizimista. O Senhor esteja dando vitória, abençoando, fazendo uma grande obra. Entregamos nas tuas mãos, Senhor, os ofertantes, dizimistas. Entregamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Vamos ler o livro do profeta Isaías. Capítulo 1.
Está na mão, sim ou não? Amém. Vamos ver aqui. Isaías. Está escrito assim: visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra. Falou, pois, o Senhor: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecadora, do povo carregado de iniquidade, da descendência de malignos, dos filhos corruptores. Deixaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Amém? Que o Senhor nos ajude, que o Espírito de Deus possa falar profundamente nos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Meus queridos, nós vamos falar, pela misericórdia de Deus, um pouquinho do livro do profeta Isaías. Então, antes de eu falar do profeta Isaías, assim, né, do conteúdo do livro, a gente precisa saber a história, a posição, para saber aonde que nós estamos localizados na história. Vou falar do profeta Isaías, que Jesus, porque nós estamos falando que Jesus, ele é tudo, em tudo, e tudo é para a glória dele, amém, aleluia? Então, ele é a semente da mulher, no livro de Gênesis, e outras coisas mais, né? É o carneiro lá, o cordeiro, que substituiu Isaac. Ele é, no livro de Êxodo, o cordeiro pascual. Olha que benção. Amém? A coluna de fogo que guiava o povo à noite, e a nuvem que guiava o povo de dia. Olha que maravilha. No livro de Êxodo, ele é todo o tabernáculo. Desde a entrada do tabernáculo, a porta do tabernáculo é o caminho. Ali, a pia de bronze, para entrar no santo dos santos, onde tinha água. A água é a palavra é Cristo. Amém, aleluia? No santo lugar, nós temos ali o castiçal, que é a iluminação do Espírito Santo. Nós temos os pães da proposição, que são os pães da presença. Temos ali os pães da proposição, que representam o Senhor. Tem 12 pães, que representam as 12 tribos de Israel. E o Senhor Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus, ele, na verdade, ele é o verdadeiro pão que sustenta o povo de Israel, que sustentou o povo de Israel. Ele diz lá no Evangelho de João: eu sou o pão da vida. Então, ali representativo, o alimento de Deus para as 12 tribos, mas quem alimenta é a pedra que o seguia, e a pedra era Cristo. Temos ali o altar de incenso, e depois temos a arca da aliança no Santíssimo Lugar. Então, todo o tabernáculo, ele prefigura a presença do Senhor no livro de Êxodo. No livro de Levítico, ele é o cordeiro sacrifício expiatório. Ele é, no livro de Levítico capítulo 16, ele é o bode emissário. O bode emissário é aquele bode que é enviado por um homem escolhido por Moisés, levado para o deserto e solto. E nunca mais se vê aquele bode. Onde antes o sacerdote colocava as mãos na cabeça dele e pela fé transferia os pecados de Israel, e aquele bode era levado para o deserto, chamado bode emissário. E o bode expiatório, que morria também, e o sangue dele era levado lá no tabernáculo, no Santíssimo Lugar. Então, tanto o bode expiatório como o bode emissário simboliza Jesus, que morreu e expiou os nossos pecados e também levou os nossos pecados. O bode emissário é levado para um lugar onde ninguém nunca mais poderia encontrar aquele bode. Jesus levou os nossos pecados. E ele diz também na palavra: eu perdoo os seus pecados, lanço no mar do esquecimento. Lanço para nunca mais me lembro deles. Amém? Aleluia? Então, quando a gente se arrepende de verdade, o Senhor, ele perdoa os nossos pecados, lança no mar do esquecimento. Então, meu irmão, se você foi perdoado aí, não fica aí
pescando, tentando pescar pecado perdoado, não, tá? Isso aí não tem isca que pega pecado perdoado. Que vai pescar pecado perdoado no mar do esquecimento. E olha, o nosso Deus é tão poderoso, que Ele não se lembra mais. Mas poderoso é o sangue de Cristo, que apaga os nossos pecados. Nem o próprio Deus não acha pecado perdoado. Porque o sangue passou ali, amém, aleluia? O sangue do Cordeiro passou ali. Então, no livro de Levítico, nós somos... No livro de Números, Jesus ele é representado na serpente, que foi colocada de bronze. Quando os homens eram... o povo de Deus era picado pela serpente, estava morrendo muita gente, e o Senhor falou para Moisés: faz uma serpente de bronze. Todo aquele que olhar para a serpente, que for picado, olhar para a serpente, será curado. E Jesus falou em João 3, 17, 18, assim como a serpente foi levantada no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, e todo aquele que olhar para ele vai ser salvo. Amém? Glória a Deus. Então, assim como a serpente levou a ferida, a maldição da picada, e a pessoa era curada, Jesus também levou a maldição das enfermidades, a maldição dos pecados na cruz do Calvário. Amém? Glória a Deus. No livro de Números, ele também é a rocha ferida, o que morreu por nós, foi ferido pelos nossos pecados. No livro de Deuteronômio, Deuteronômio capítulo 18, Moisés disse: o Senhor levantará no meio de vocês um profeta. A ele vocês estão que ouvir, vão ter que ouvir. E quando Jesus veio, algumas pessoas falavam: será ele o profeta? Será ele o profeta? E alguns disseram: é o profeta, é o profeta. Amém, aleluia. Jesus chegou a perguntar para os discípulos: o que dizem o povo a respeito de mim? Uns dizem que o Senhor é Elias, outro diz que o Senhor é Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus perguntou: e vocês? O que vocês acham que eu sou? E eles falaram: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Tu és o esperado, o Messias, o desejado das nações. Então, no livro de Deuteronômio, ele é o cumprimento da lei. A lei de Moisés não salva. A lei serviu para mostrar os nossos pecados. Eu não saberia do meu pecado: não cobiçar, não adulterar, não roubar, se a lei não dissesse. Como a lei diz, então agora eu sei do meu pecado. A lei mostra o pecado, mas não me dá poder contra o pecado. Jesus, ele veio dar poder para vencer o pecado. Amém? Aleluia? Então, em Deuteronômio, Jesus, ele é o cumprimento da lei. A lei por si só não expia o pecado, ela mostra o pecado. A lei, Gálatas 3 fala, Gálatas 3, verso 24 e 25, a lei serviu de aio. A lei nos conduziu até Cristo. A lei nos conduziu até a fé. E depois que a fé chegou, que a salvação em Cristo chegou, não precisamos mais de aio, não precisamos mais do tutor, do pedagogo, do guia, que era a lei. Nós precisamos de Cristo, aleluia. Ele é o cumprimento da lei. Amém, aleluia. Glória a Deus. Então nós vimos no livro de Levítico. Aí nós vamos vendo, no livro de Josué, ele é o general. No livro de Juízo, o libertador. Livro de Ruth, nosso parente. 1º e 2º Samuel, sacerdote. 1º e 2º Reis, reis. 1º e 2º Crônicas, profeta. E nós ficamos de falar em profeta em outra ocasião. Não falamos sobre o profeta ainda. Livro de Esdras, o edificador. Neemias, o construtor, o que levanta a gente do monturo, do derrubar do inimigo, aquele que reconstrói a nossa vida. Livro de Esther, ele é o nosso Mardoqueu. Amém? Glória a Deus. Aí nós entramos nos profetas, no livros poéticos, Livro de Jó. Livro de Jó, ele é o quê mesmo, irmãos? Livro de Jó, Jesus é o quê, igreja? Nosso Redentor que vive. Está lá em Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Amém, aleluia. Você sabe que Jesus está vivo, amém? Glória a Deus. Livro de Jó. Livro de Salmos. Jesus é o que no livro de Salmos? No livro de Salmos ele é o que, meu irmão? Nossa alegria, nosso pastor, nossa fortaleza, nosso socorro, nosso refúgio. No livro de Eclesiastes ele é o que? Ele é o alvo verdadeiro, ele é o nosso propósito de vida. Amém? No livro de Cantares, ele é o quê? Pulei um Provérbios, ele é o quê? O livro de Provérbios, ele é? Sabedoria.
Jesus é a nossa sabedoria, a verdadeira sabedoria. Colossenses capítulo 1, ele fala lá que em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então, e no livro então de Cantares, ele que nós estudamos semana passada, ele é o quê? O amado. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Amém? O amado é seu, sim ou não? Amadinho, não é o seu não, amadinho, é o amado lá em cima. Glória a Deus. O amado da igreja, Jesus, amém, meu querido? Então hoje nós estamos no livro de Isaías. Olha bem, então atenção para você saber em que época da história Isaías está, porque senão eu falo o que Jesus é no livro de Isaías, mas você não imagina. Isaías viveu há 100 anos, Isaías viveu na Segunda Guerra Mundial, Isaías viveu na destruição de Jerusalém no ano 70. Quando viveu Isaías? Para a gente ter uma noção das profecias de Isaías. Senão você não sabe por que Isaías falou aquilo que ele falou. Por que Isaías profetizou o que ele profetizou. Então é interessante a gente ter uma noção do livro de Isaías e saber em que ocasião, em que momento da história ele profetizou. Então, meu querido, começando aqui no nosso aqui, deixa você olhar um pouquinho assim. Põe aí o óculos aí, você que tem mais de 40 anos. Eu já estou dando as dicas. Tem mais de 40, põe um óculos para poder enxergar. Você que está no YouTube ali, não sei se você vai enxergar. Não sei que esteja transmitindo lá pelo... Então nós temos ali, ano 4004, antes de Cristo. 2021, onde nós estamos hoje. 4004 é o ano de Adão e Eva. Aí, nós temos embaixo ali Adão, Adão. De Adão, aí o tempo vai diminuindo assim, porque nós vamos chegar no ano 1. Então vem lá, 400, não coloquei ali, mas tem 2000, que é o tempo de Abraão. 1500, está tudo aqui, 1500, está tudo antes de 722. 1450, 1500, a época de Moisés, olha o Moisésinho lá, olha o Moisésinho lá. Aí, eu dei um pulo, foi no ano 722, e eu coloquei uma seta aqui. Pode ficar tranquilo, você poderia falar, pastor, você podia ter feito melhorzinho. Mas calma aí, que vem um outro slide aí, é só para você forçar um pouquinho a vista, que o outro você vai enxergar melhor. Ano 722 a.C., foi quando os reis do norte, o reino do norte, foi levado cativo para a Síria. Depois, no ano 606, foi a primeira turma dos reinos do sul. Depois nós temos o ano 400, que termina a história bíblica com Neemias. E depois nós temos o período interbíblico, do ano 400 até o ano 1, onde vai entrar no Novo Testamento. Aí nós temos o nascimento de Cristo, depois temos a morte de Cristo. A história então é antes de Cristo e depois de Cristo. Tá? Vamos lá, outro slide. Aqui, para você ter uma ideia, calma aí, meu irmão. Ô pastor, o senhor está meio hoje, hein? Faz parte. Aqui, nós estamos lá no Oriente Médio. Nós estamos aqui, olha, Mar Morto, Rio Jordão. E aqui as 12 tribos de Israel estão aqui, instaladas. A tribo de Judá, a tribo de Benjamim, Efraim, Ruben, Gade, Manassés, Isacar, Zebulum, Asser. Elas estão na terra prometida, instaladas aqui. As 12 tribos. E no tempo dos reis Davi, Saul, Davi e Salomão, o reino inteiro era reinado e governado por um rei. Todas as 12 tribos nessas terras aí, eram governadas por um rei. Então era o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, depois dividiu o reino. Tá, mas vamos lá, vamos devagar, vamos lá. O reino dividiu, O reino ficou dividido, reino de Judá embaixo e o reino de Israel em cima. Então uma hora tinha um rei em cima, governando sobre as 10 tribos, outra hora tinha o reino embaixo, governando sobre as 2 tribos, de Judá e Benjamim. Então o reino foi dividido, tá vendo? Ficou assim, um rei reinando em cima e um rei reinando embaixo. Isso aqui só para você
Tá, agora vamos lá na história agora. Então, estão enxergando alguma coisa? Não, mas não é para enxergar, agora que vai enxergar. Calma aí. Então nós temos aí, meus queridos, cadê? Nem eu estou enxergando. Agora não está indo. Está indo? Ah, ficou ruim lá, hein? Ficou ruim lá. Lá no slide está tão bom, rapaz. Que coisa, hein? Não ficou bom ali. Só não vai dar para ver. Não vai dar para ver, não. Deixa eu ver aqui. Nem eu estou vendo? Não vai dar para ver, não. Então, vamos para o outro slide. Esse aqui tá. Vou ter que mudar. Engraçado, ficou tão bom lá. Deixa eu pular esse slide, que se eu andar rapidinho para ele pular. Ah, tá lá. Olha lá, ó. Ali em cima, na verdade, ó, aqui é o reino do norte e aqui é o reino do sul. O reino do norte. Gente. Perdoa, Pai. Alguém? Quem fez isso aí? Gente, ó, é o Creitinho, que belezinha. Deus abençoe, Creitinho. Agora sim, dá para. Não está ainda aquela coisa, não, mas melhorou muito, melhorou? Espera aí, vamos lá. Então nós temos aí, irmãos, eu vou ter que fazer um teste aqui quando eu fizer o vídeo lá em cima, no escritório, eu vou ter que vir aqui nas. Olha aqui então, ó. Então nós temos lá, olha aí, ó, reis e profetas. Aí, o que acontece? Nós temos 930, reino do norte, ó, reino do norte, reino do sul. No reino do norte, Jeroboão reinou nas 10 tribos. No reino do sul, Roboão reinou. Aí depois, no reino do norte e no reino do sul, foi trocando os reis lá, né? Vários reis reinaram. Quando chegou no ano 722 a.C., então olha bem, lembra que o tempo está diminuindo assim, ó, 930, 722, vai chegar até o ano 1. Então, quando chegou no ano 722, o último rei do reino do norte, foi Oséias, rei. Não é Oséias o profeta. Mas por coincidência, nós vamos ter também Oséias, né, como profeta. Olha os profetas do norte, ó, do reino do norte. Teve Aías, Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias, profeta, também profetizou no tempo do rei Oséias. No ano 722, o rei Senaqueribe, rei da Síria, atacou Israel e levou o reino do norte para a Síria e desolou o reino do norte. Trouxe outros povos para morar no reino do norte. E o reino do sul, olha bem, no tempo do reino do sul, está vendo aqui? Na mesma época em que Senaqueribe entrou no norte, ele atacou o sul também. Aí você vai ler a história de Senaqueribe no Isaías capítulo 38, quando Isaías era profeta e o rei era Ezequias. Ezequias, ele era temente a Deus, e Senaqueribe, rei da Síria, não pôde entrar no reino do sul. Você conhece a história. Por que Senaqueribe não entrou? Porque o rei era temente a Deus, um homem de oração, um homem que levava as causas no altar de Deus. Quando Senaqueribe, né, mandou carta falando que quem você confia? Você confia em quem no Egito? Você não sei o que e tal. E zombou. Ezequias pegou a carta e levou na igreja, no templo. E quando ele estava orando, o profeta Isaías chegou. Você conhece a história? O profeta Isaías chegou e falou para ele, né, assim diz o Senhor. Manda um recado para o rei Senaqueribe. Fala para ele que ele não vai entrar nessa cidade. Eu, o Senhor, defenderei essa cidade. Então, por que Deus fez isso? Olha bem, ó. Isso é história, irmão. Ó. No mesmo ano em que Senaqueribe conseguiu entrar no reino do norte, ele venceu muitos outros países e ele achou que ele entraria também no reino do sul. Mas o reino do sul tinha um rei temente a Deus. Amém, aleluia? E Senaqueribe não pôde entrar. Mas,
Tudo bem, o tempo foi passando. Olha bem o profeta, ó. Olha o profeta. Olha o profeta. Isaías, Miqueias, na época do rei Ezequias. Então o livro de Isaías, a gente vai ver lá. Isaías profetizou no tempo do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acás e do rei Ezequias. Nós vamos ler daqui a pouco, você vai ver. Que Isaías, ele profetizou na época desses reis. Olha aí, ó. Quando chegou na época do rei Zedequias, olha bem, ó. No ano 606, o rei Zedequias, tem outros reis aqui também, ó. Joiaquim, que está tudo por perto aqui, foram maus reis. O que aconteceu? O que aconteceu com o reino do sul? O que aconteceu com o reino do sul? Foi atacado por Babilônia. Foi atacado por Babilônia e eles foram levados para a Babilônia. Aí, agora, no outro slide nosso aqui, nós temos, deixa eu ver se vai ficar bom, peraí. Ah, tá, nós temos ali o livro de Gênesis, já é outro slide já. Vou falar a mesma coisa de outra maneira, para você entender onde está o livro de Isaías. Tá? Então, no slide anterior, nós podemos observar que Isaías está na época do rei Ezequias. Está profetizando principalmente no reino do sul. Ainda que, olha bem, ó, ele mandou profecia para o reino do norte. Por que ele mandou profecia para o reino do norte? Porque ele também profetizou na época do rei Acás. Se ele profetizou na época do rei Acás, que reinou embaixo, você vai ver que no livro também vai ter profecia para os reis de cima, porque os reis de cima estavam na iminência de ser atacados pelo rei da Síria. Então, quando a gente lê algum texto do livro de Isaías que vai se referir à Assíria, você vai falar assim, estou entendendo. Porque Isaías viveu um pouquinho antes da Assíria atacar o reino do norte. E você vai ver que ele vai falar de Judá também. Só que o povo de Judá vai dar crédito às profecias de Isaías. O rei Ezequias e o povo vai dar crédito. Mas o rei do norte não vai dar crédito. Por isso que o reino do norte vai ser invadido pelo Senaqueribe, rei da Síria. Então vamos lá. Olha aqui agora então. Livro do Gênesis, o último livro histórico do Antigo Testamento. Ó, Neemias. Se alguém perguntar qual o último livro histórico na Bíblia do Antigo Testamento, Neemias, irmão. Viu? Ah, mas lá fala, tem Malaquias. Malaquias é livro profético. Malaquias profetizou durante um tempo em que alguém era rei ou alguém era governador. Então eu estou falando, o Malaquias é profeta. A história está falando história de governantes, de reis. Então Neemias foi governador. Foi governador nas terras de Judá. Está entendendo? Então vamos lá. Olha ali. Nós temos, ali não apareceu ali, mas na verdade vai aparecer lá embaixo, lá. Ó. Aqui vai aparecer aqui embaixo, ó. Vai aparecer os livros do Pentateuco. Quais são os livros do Pentateuco? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Por que eu coloquei o Levítico lá em cima? Porque, olha bem, ó, na linha do tempo, linha reta, aconteceu Gênesis, Êxodo, Números. O Levítico é paralelo ao Êxodo e ao Números. Porque Levítico é ensinamento de como Deus deve ser adorado. O livro de Levítico vai mostrar como um pecador se aproxima de um Deus santo. Então, no livro de Êxodo, eles saem do Egito. No livro de Números, eles vão peregrinar pelo deserto. E durante essa peregrinação, Deus está ensinando, por meio do livro paralelo Levítico, como ele deve ser adorado no deserto. Porque no livro de Êxodo, ele vai mostrar como se monta o tabernáculo. Quando termina o livro de Êxodo, o tabernáculo está pronto e levantado. Então, como que eu vou entrar no tabernáculo? Como que devem ser os sacrifícios? Então, é Levítico que vai ensinar isso.
para eles continuar caminhando conforme as peregrinações no livro de Números. Então, enquanto eles estão caminhando, eles estão sabendo como que Deus deve ser adorado. Então, o Levítico vem do lado. E o Deuteronômio? Deuteronômio é o último livro antes de Josué assumir o comando. É o último livro quando Moisés reúne todo o povo para falar para o povo que ele vai morrer e ele vai passar o comando para outro. Então, os 5 livros do Pentateuco. Vamos lá de novo, quais são? Gênesis, Deuteronômio. Aí, vamos entrar nos livros históricos. Olha o livro histórico agora, ó, agora apareceu lá, tá vendo? Ó, histórico. Quais são os livros históricos? Ó, Josué, Juízes. Olha o Ruth. Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que mais? Esdras, Neemias, qual que é o outro? Esther. Pronto. Estamos aqui, ó. Olha os livros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltando um. 1 Samuel, 2 Samuel, Esdras, Neemias, Esther. Deixa eu contar certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Faltando um. Josué. Faltando Juízes. O Ruth. Contei o Ruth, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá certo. É o Ruth lá. Então, olha bem. Olha bem, linearmente, né? Depois de Números, terminou as peregrinações no deserto. Entra o livro de Josué. Josué assume o lugar de Moisés. Depois do livro de Josué, nós temos Juízes. Aí, paralelamente ao livro de Juízes, nós temos o livro de Ruth. Se você olhar no capítulo 1 de Ruth, está escrito assim, ó, no tempo dos juízes. Então, por isso que Ruth está paralelo. Então, a história de Ruth aconteceu na mesma época do livro dos Juízes. Aí segue em frente, ó. Depois terminou o livro de Juízes, o último juiz foi Samuel e os seus filhos. Aí então, no 1 Samuel capítulo 8, vai começar o primeiro rei. Qual foi o primeiro rei de Israel? Primeiro rei de Israel, gente? Saul. Aí tem a história de Saul, Davi, Salomão. Aí a história dos reis de Israel, ó. A história dos reis. Se a história dos reis, primeiro rei, segundo rei está aqui, então a história de Ezequias está por aqui também. Vamos raciocinar. Ei, primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Por que primeiro Crônicas e segundo Crônicas está lá em cima? Porque primeiro Crônicas e segundo Crônicas é uma repetição da história dos reis. Mas como assim? Por que é uma repetição? Atenção, todo mundo precisa aprender. Porque na verdade, primeiro Crônicas e segundo Crônicas foram escritos depois do exílio da Babilônia, provavelmente por Esdras. Por quê? Porque a turma, a geração nova que estava em Babilônia, que foi morrendo gente, e depois eles, com Esdras, com Zorobabel, voltaram para Jerusalém para reconstruir a cidade. Aquela geração nova precisava saber da história anterior. Então Esdras, provavelmente Esdras, repetiu toda a história dos livros dos reis, para que aquela nova geração pudesse saber que quem deveria assumir o trono deveria ser alguém descendente de Davi, que quem deveria assumir o sacerdócio deveria ser alguém descendente de Arão, quem deveria trabalhar no templo novo deveria ser levitas. Então ele teve que contar a história. E como que ele contou a história? Então ele contou a história por isso que ele escreveu o primeiro Crônicas e segundo Crônicas. Quando você lê primeiro Crônicas e segundo Crônicas, você fala assim, nossa, mas essa história parece que já vi lá em Reis. Porque ele repete então para a geração nova. Está dando para entender? Quem está entendendo o que eu estou falando? Posso fazer pergunta então? Aí abaixou a mão agora. Então tá. Depois dos livros históricos, quais livros que vêm? Poéticos. Olha os livros poéticos. Quais são? Jó. Olha lá, Salmos, Provérbios, Eclesiastes,
Cantares. Olha os livros poéticos. Por que Jó está aqui? Por que Jó está ali? Porque a história de Jó provavelmente se deu na época de Abraão. Por isso o livro de Jó é um livro antigo. Ele está lá no meio da Bíblia, mas a história dele aconteceu provavelmente na época de Abraão, na época dos patriarcas. Então por isso que o livro está ali. Olha os Salmos. Por que Salmos está ali, Provérbio está ali, Eclesiastes está ali, Cantares está ali? Olha, nós não falamos que Salmos, a maioria dos Salmos foi escrito por Davi? Então, ele tem que estar na mesma época dos reis, ó. Paralelamente aos reis. Assim como Provérbios tem que estar paralelamente a Salomão, ao rei Salomão. Então tem que estar na época dos reis. Assim como Eclesiastes e Cantares foi Salomão, então tem que estar na época do rei, ó, Salomão. Então por isso que o livro está paralelo. Não está na sequência. Não fica fora de ordem. Por isso que é difícil colocar a Bíblia em ordem cronológica. Mas dá para entender, dá para colocar assim, ó. Tudo bem, depois dos poéticos, quais livros que vêm agora? Quais livros que vêm? Profetas? Maior ou menor? Maior ou menor? Maior, gente. Então vamos lá. Profetas maiores, quais são? Isaías, Jeremias, os livros, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Ali, olha bem Isaías onde ele está. Olha Isaías, ó, na época dos reis. Porque eu não mostrei no outro slide lá que ele está na época do rei Ezequias. Então ele tem que estar aqui, ó, na paralela. Olha Jeremias, ó, Jeremias, que profetizou que o povo ia ficar 70 anos em Babilônia. Ó, ele é um dos últimos profetas antes do povo ser levado para a Babilônia. Olha o vácuo que tem aqui, ó. Por que esse buraco aqui? Porque nesse espaço aqui, eles foram levados para a Babilônia. Olha que coisa. Tudo certinho, irmão. Dá para entender muito bem. Aí, por que Ezequiel e Daniel estão lá? Ó, Ezequiel está lá e Daniel. Porque eles viveram no exílio na Babilônia. Então eles estão dentro desse vão aqui do exílio na Babilônia. O livro de Daniel e Ezequiel foi nessa época. Aí, depois do livro dos profetas maiores, quais livros nós temos? Livro dos profetas menores. Olha os profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu. Olha como é que está certinho, irmão. Ageu está depois da Babilônia, para você ver. Depois do exílio, ó. Ageu. Olha o Zacarias também, ó. Olha o Zacarias. Olha o Malaquias lá. Tem que ser o último profético. Tudo certinho. Aqui nós temos os 39 livros do Antigo Testamento. Aí, o que aconteceu aqui agora? Olha o que aconteceu. Olha aqui, ó, onde que o povo foi levado. Vamos ver aonde. O que aconteceu com... Deixa eu ver aqui onde está a seta, se vai aparecer. Vamos ver se vai aparecer. Ah, aqui. Ah, tá. Nós vamos estudar, qual livro nós vamos estudar hoje? Nós estamos estudando qual livro? Ó, Isaías. Isaías, olha o ano de Isaías, em torno mais ou menos 750 antes de Cristo. Então, quando Isaías vai profetizar muito sobre Jesus, Isaías vai profetizar sobre Jesus. Jesus é um homem de dores. Jesus ia sofrer muito. E como um cordeiro mudo levado ao matadouro. Capítulo 9, né, que o governo está sobre os seus ombros. Capítulo 7 de Isaías, a virgem conceberá e dará à luz. Então Isaías está profetizando 700, mais ou menos 700 a 750 anos antes de Jesus nascer. Olha que coisa linda, que profeta. Olha bem, Isaías vai profetizar antes do reino do norte ser levado para a Síria.
Estou colocando você para você se posicionar. A hora que a gente entrar no livro de Isaías, você fala, estou entendendo. Por que Isaías falava isso? Por que Isaías falava aquilo? Então Isaías vai profetizar antes do reino do norte ser levado para a Síria. Isaías vai profetizar antes do reino do sul ser levado para a Babilônia. Olha que coisa. Aí depois então, o que acontece? Eles são levados, depois, que foi levado para a Babilônia, ficaram 70 anos na Babilônia. Aí temos a história de Esdras, Neemias, Esther, os profetas Ageu, Zacarias, Malaquias e tal. Termina com Malaquias, termina com Neemias, o livro histórico. Entramos em Malaquias, o profético, que foi provavelmente contemporâneo na mesma época de Neemias. Por isso que Malaquias fala lá que o povo não estava levando os dízimos, as ofertas. Trazei as ofertas e os dízimos à casa do Senhor. Porque o povo estava sendo oprimido pelos povos que estavam em volta e largaram a casa do Senhor abandonada. O povo começou a casar com mulher estrangeira. Malaquias vai falar: eu fui testemunha entre a mulher da tua mocidade. Então Malaquias vai falar porque o povo estava largado. Estava largado. Aí nós vamos entrar, depois de Malaquias, então, entrar no período interbíblico. Olha aí, em torno do ano 400. Aí, meu irmão? Aí depois do ano 400 para cá, o que tem ano 400? O que tem aqui? 400 anos de período interbíblico. Aí vem depois a história de Jesus, depois dos 400 anos. Então aí, para você ter uma posição aonde que está Isaías. Isaías profetizou antes do reino do norte ser levado para a Síria e antes do reino do sul ser levado para a Babilônia. Tudo bem? Sim ou não? Então vamos embora. Isaías significa o Senhor é salvação, ou salvação do Senhor. Isaías significa o Senhor é salvação. O profeta Isaías, filho de Amós, profetizou em Judá durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Por que ele não profetizou mais para frente? Sabe por quê? Porque os comentários do Talmud, comentários dos hebreus, diz que Isaías foi morto, cerrado ao meio, pelo filho de Ezequias, o rei Manassés. Manassés que veio depois de Ezequias. Por isso que você não está vendo aqui que Isaías profetizou no tempo de Manassés. Porque quando Isaías foi, segundo os comentários, Isaías foi profetizar para Manassés. Manassés, homem ruim, duro, terrível, ele mandou cerrar o Isaías. Mas como que ele mandou cerrar? Não foi assim, pegou ele assim e cerrou, não. É que foi procurar o Isaías, não achou Isaías. E Isaías, segundo os comentários, escondeu dentro de um toco, de uma árvore, de um cedro. E na hora que eles procuraram, acharam, ele deve estar dentro daquele cedro. Aí o rei mandou cerrar a árvore. E cerrou o Isaías junto. Olha, você vê que coisa. Cada coisa, hein? Ano da morte do rei Uzias, a gente vê lá no livro de Isaías, capítulo 6, nós vamos ler depois, ou talvez hoje ou semana que vem, no tempo do rei, depois que morreu o rei Uzias, ele estava no templo e ele viu a glória do Senhor. Ele viu um pouco do firmamento, assim, alguém semelhante a filho de homem. Nós vamos ver isso aí também. Isaías profetizou mais ou menos por 63 anos. Segundo a tradição, foi cerrado ao meio. Cerrado está escrito errado aqui, não está, irmão? Cerrado não é com S? Hebreus 11, 37. Olha Hebreus 11, 37. Hebreus 11, 37. Ele não fala quem, ele não fala nome, mas ele diz em Hebreus, capítulo 11, os homens que viveram pela fé, muitos sofreram por viver pela fé. Meu irmão está sofrendo aí, mas está vivendo firme pela fé. Amém, aleluia? Tem que ser firme. Muitos
ficaram firmes na fé, apesar de. Moisés ficou firme na fé, Abel ficou firme na fé, Isaac ficou firme na fé, José ficou firme na fé, Noé ficou firme na fé. Aí, em Hebreus 11, verso 32, para a gente pegar um contexto aí. Hebreus, capítulo 11, verso 32. Olha o que está escrito. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel. Olha aqui, ó, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, aleluia. Tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram zombaria e açoites e até algemas e prisões. Foram apedrejados, tentados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados. O mundo não era digno deles. Pelos desertos e montes andaram pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo, não alcançaram a promessa, né? A promessa maior do Espírito, né? Deus havia planejado coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? É o que eles gostariam de estar vivendo no nosso lugar. O que nós estamos vivendo hoje, eles estavam esperando a promessa, esperando o Messias. Então eles almejaram, crendo, e o Messias já veio, nós estamos crendo no Messias que veio e recebemos o Espírito Santo morando dentro de nós. Amém, aleluia? E temos acesso a Ele. Que coisa, eles almejaram isso. Então, meu querido, segundo a tradição, Isaías foi cerrado ao meio pelo filho de Ezequias, o impiedoso Manassés, cerca de 680 antes de Cristo. Isaías era um homem muito culto. Olha, o profeta, olha o profetinha. E tinha o dom da poesia. Ele era familiarizado com a realeza de Judá e dava conselho aos reis em relação à política externa. A gente vai ver isso, assim, claro que não dá para ver tudo, né? Porque ele deu conselho para o rei Acás, deu conselho para o rei Ezequias, né? Ele que trabalhava lá no palácio. Era casado com uma profetisa. Ó, homem, sua mulher é profeta? Amém, aleluia? Se não é, ora a Deus. A sua mulher está pensando, ele que tem que ser profeta. Mas tá certo, se for profeta, ela vai ser profetisa. Porque ela talvez foi profetisa, ou porque realmente ela profetizava, ou porque simplesmente o marido dela era profeta. Aí chamava ela de profetisa. Tá? Mas era uma mulher de Deus. Era casado com a profetisa e tinha 2 filhos. O mais velho, capítulo 7, verso 3, chamava Sear Jazube, que significa um remanescente voltará. Olha, o nome do filho é profético. Todos vão se extraviar, mas o Senhor falou, coloca o nome no filho, porque um remanescente ficará firme, voltará. Aí Deus já estava profetizando a ida deles, já estava assim, entre aspas, mostrando que Judá seria levado para a Babilônia e Israel para a Síria, mas um grupinho ficaria firme. Você sabia que um grupinho de Israel foi levado para a Síria, mas um estudo meticuloso vai mostrar que alguns israelitas deixaram o reino do norte e voltaram para o reino do sul. Eles eram do reino do norte, mas eles desceram para o reino do sul e não aceitaram a doutrina do reino do norte. Tem essas coisas também. O mais novo chamava Maer Salah Hasbaz, que significa rápido à presa, veloz ao despojo.
profecia dizendo que Senaqueribe, rei da Síria, levaria Israel no norte depressa. Então, o próprio profeta, não só Isaías, como outros profetas, eles viviam na pele, na vida deles, a realidade do que Deus ia fazer. Deus colocava eles como exemplo, na própria pele. Ezequiel, né? O profeta Oséias, né? Vamos lá. Contemporâneo, Isaías foi também junto com o profeta Miqueias. Quando você estiver lendo o profeta Miqueias, Miqueias viveu na época de Isaías. Oséias, no reino do norte, Oséias, profeta Oséias, também contemporâneo. Ele advertiu o rei Acaz. O rei Acaz foi um mau rei. O rei Acaz não foi um bom rei. E olha bem, o rei Acaz foi filho de Uzias. E Uzias foi um bom rei. Só deu uma desviada no final, lá quando ele entrou no templo. O rei Acaz foi filho dele. O rei Acaz, mau rei, foi pai de Ezequias. Como é que pode? E Ezequias foi um ótimo rei. Acaz foi um filho ruim, e o pai dele foi um bom rei. E Acaz foi um pai ruim, e o filho dele foi um ótimo rei. E Ezequias, que era um ótimo rei, que foi filho de um pai ruim, teve um filho que foi um rei ruim. Manassés seguiu os conselhos do vô. Tem hora que tem que tomar cuidado com os vô por aí. Olha, os vô tem que ser mais firme na fé. Olha o vô de Manassés. Acaz deu mau conselho para ele. Mimou demais. Olha o cuidado de mimar demais os netos. Aí o pai quer corrigir, o Ezequias talvez quis corrigir, o vô não deixava. Aí deu zebra. Manassés foi um dos piores reis de Judá. Que coisa, hein? Ó, ele advertiu o rei Ezequias depois da queda de Israel. Olha aí, agora você entende. O Isaías advertiu o rei Ezequias depois da queda de Israel a não fazer aliança com nações estrangeiras como a Assíria. Por quê? Porque se você ler lá Isaías 37, 38, e Ezequias, e lá em Crônicas ou Reis, Ezequias pagava tributo para o rei da Síria. Ezequias pagava tributo para o rei da Síria, até que Ezequias se rebelou e falou: não vou pagar mais. Talvez por que ele não pagou mais? Talvez porque Isaías falou para ele: corta, seja o que Deus quiser. O rei da Assíria estava oprimindo o povo os judeus, e Ezequias pagando tributo para dar uma aliviada. Aí de repente ele parou de pagar tributo. Por isso que Senaqueribe cercou Jerusalém e queria entrar em Jerusalém. Por quê? Porque Ezequias parou de pagar tributo. E quem deu o conselho? Isaías. Falou para ele: para tudo e seja o que Deus quiser. Amém, aleluia? Você obedeceria esse profeta, meu irmão? Você obedeceria a voz do profeta? Seja o que Deus quiser, vai. Se entrar, invadir, matar, levar, leva. E ele falou: não faça aliança com a nação estrangeira. Sua maior influência foi no reinado de Ezequias. Autor do livro, o próprio profeta Isaías. Qual que é o tema do livro? Juízo e salvação. Olha o tema do livro. Deus traz juízo, mas o juízo Deus também quer salvação. Deus adverte, mas Ele quer restauração, reconciliação, arrependimento. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta, se arrependa. Amém, aleluia? Data, olha lá, em torno de 700, 680. Né? Porque, claro, depois que ele viveu, o livro apareceu, mas... propósito do livro de Isaías: mostrar o pecado, profetizar a esperança, e o Messias está vindo por aí. Amém? Glória a Deus. Qual que é a profecia então? Mostrar o pecado. Lembra do capítulo 1, verso 19? Ele vem chacoalhando o povo. Aí chega no versículo 19. Vamos lá, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1.
Isaías 1. Olha aí. Isaías capítulo 1. Olha, Isaías 1, verso 10. Isaías capítulo 1, verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós governantes de Sodoma, dai ouvidos à lei de nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. Está falando com Israel, com Judá. De que me serve a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais cevados. Não folgo com o sangue de bezerros, nem de cordeiro, nem de bode. O pessoal estava indo na igreja, mas só para interesse próprio. Quando vindes à minha presença, quem requereu isso das vossas mãos, que viesse pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim a abominação, como também são as luas novas, os sábados e a convocação das congregações. Olha o que Deus está falando. Não posso suportar pecado, não posso suportar iniquidade, nem o ajuntamento solene. Estão ajuntando aí para fazer culto, mas está tudo em pecado, tá? Não quero isso. A minha alma aborrece as vossas luas novas e solenidades, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, olha Deus falando, eu escondo de vós os meus olhos. Sim, quando vocês aumentam as vossas orações, eu não as ouço. As vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal e aprendei a fazer o bem. Praticai o que é reto e ajudai o oprimido. Fazei justiça ao órfão. Tratai da causa das viúvas. Vinde e conversemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se porém recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Está dentro da igreja, está brigado com a irmã, brigado com o irmão, está com ódio, está com raiva no coração. Está dentro da igreja, trazendo ofertas vãs, dentro da igreja, cometendo pecado. Deus falou, não, no ajuntamento, esse ajuntamento não me serve. Então hoje, no Novo Testamento, cada um de nós aqui, cada um de nós está prestando um culto a Deus. Você está prestando o seu culto a Deus aí, amém, aleluia? O que o Senhor fala assim de cara já, ó. Se você vai trazer a sua oferta e lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, pode parar tudo. Conserta e depois você leva a sua oferta. Olha aí. Olha você ver. Isso no Novo Testamento, não é no Velho, não. Porque senão a gente fica dando uma de religioso, não é verdade? O que você acha? Jesus falou lá em Mateus 15, e fala assim, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então nós temos que ser, Senhor, estamos aqui, ninguém é perfeito não. Senhor, tem misericórdia. Perdoa nós, purifica o meu coração. Ajuda eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Amém, irmão? Glória a Deus. Não quero estar aqui perdendo tempo, não. Quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. O que o Senhor quer que eu arrume na minha casa, na minha vida? Ajuda eu, Senhor. Sabe que eu não estou sendo egoísta? Perdoa, Senhor, ajuda. Então está aí, ó. Mostrar o pecado, profetizar a esperança e a vinda do Messias. O que mais que nós temos? Divisão do livro, 66 capítulos, como na Bíblia. Olha que interessante. O Isaías tem 66 capítulos, eles falam que o Isaías é uma mini Bíblia. Ele tem 66 capítulos. 39 se refere ao Antigo Testamento e 27 se refere ao Novo. E é interessante. Quando você termina, olha que coisa, irmão, parece brincadeira, viu? Quando você termina o capítulo 39, olha Isaías 39. Olha Isaías 39. Estou acabando de falar para você aqui, né? Quando você termina o capítulo 39, aí você entra no capítulo 40. Né? Claro, acabou o 39, você vai entrar no 40, não tem outro, né? Você entra no 40, olha o 40, no verso 3. 40, verso 3.
40, verso 3, ó. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Faça no deserto um caminho reto para o vosso Deus. Todo vale será exaltado, todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é torturoso será endireitado, o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá, pois a boca do Senhor que o disse. Olha, se você olhar aqui, ó, no verso 3, né? A voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quando você abre o Novo Testamento, quem que é o profeta que dá início ao Novo Testamento? Quem que dá o início ao Novo Testamento? João Batista, olha lá, Mateus capítulo 3. Olha lá, o primeiro profeta do Novo Testamento. Por isso que fala, um dos motivos que fala que o capítulo 40 de Isaías é o começo do Novo, vai até, são 27 livros. Aí, Mateus 3, olha lá. Olha aqui, Mateus 3, verso 1, 2, 3. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Este é aquele de quem o profeta Isaías falou ao dizer: voz do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Amém, aleluia? Então o capítulo 40 se refere ao Novo Testamento. Então por isso que fala que do capítulo 1 ao 39 é antigo, e do capítulo 40 de Isaías até o 66 é o Novo Testamento, porque no capítulo 40 ele já começa com o Novo, e ele termina em Isaías 64, 65, 66, falando do milênio, da vinda do Messias reinando. Isaías 64, Isaías 65, 66, vai mostrar o Messias reinando. Aleluia, glória a Deus. Então, meu querido, olha bem para você, nós estamos aqui falando de um profeta em que ele chama a atenção de dois grupos, o reino do norte, o reino do sul. Qual é a mensagem número 1? Arrependei-vos. Qual é a mensagem do profeta? Converta-se do seu caminho. Qual é a mensagem do profeta? Arrependa-se, muda de vida. Aí ele fala, né, Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se não o quiserdes, sereis devorados à espada, a boca do Senhor que disse. O que nós podemos fechar aqui na nosso culto de hoje aqui? Um homem muito importante, o profeta que tem o maior número de capítulos no Antigo Testamento, um homem de Deus, que teve o gosto de ver, né, um pouco da glória de Deus, e que ele diz assim, ele profetizou, a turma tremia quando ele profetizava, e quando lá Isaías também ele vê o Senhor, ele fala: ai de mim, que vi o Senhor, eu sou um homem de impuros lábios. Então, um homem de Deus, quando chega na presença de Deus, ele fala: Senhor, tem misericórdia, quem sou eu? Não sou nada, me perdoa, ajuda eu. Então, por mais que a gente santifique a nossa vida, eu quero dizer para você que Ele é perfeito, Ele é santo, e nós sempre vamos ficar em falta. Então nós dependemos da justificação feita por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Jesus que garante a vitória para nós. É Jesus que é o nosso substituto, é o nosso intercessor, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Amém? Glória a Deus. Jesus disse em João 15: sem mim nada podeis fazer. Sem Ele nada, meu irmão. Mas com Ele tudo podemos. Então, seja lá o que você estiver passando aí, nada nós podemos sem Ele. E tudo podemos só com Ele. Amém? Maior dificuldade que você esteja passando, seja qual for, coloque aos pés do Senhor, deposita aos pés do Senhor. O Senhor teve cuidado com o povo dele, reino do norte, reino do sul, enviou o profeta Oséias em cima, enviou Jonas em cima, embaixo Miqueias, embaixo Isaías, Jeremias, sacoalhou o povo fica alerta. Então a primeira coisa, nós estarmos bem, em paz com o Senhor. As demais coisas, amém, aleluia, acontecerão. Vamos ficar em pé? Que o Senhor te guarde, o Senhor te proteja, o Senhor te abençoe. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos
A maior profecia é a tua palavra, Senhor. Ajuda nós. A tua palavra é a verdade. E o Senhor diz: medita na minha palavra de dia e de noite. E o Senhor diz: medita na minha palavra. Medita na minha palavra. Ajuda nós, Senhor, a obedecer a tua palavra, a andar nos teus caminhos, a temer o teu nome, a honrar o Senhor, a sermos imitadores de Cristo, a sermos homens e mulheres de Deus. Perdoa nós. Espírito Santo, guia cada um de nós a honrar o Senhor, a exaltar o Senhor, a confiar em Ti, Senhor. A confiar em Ti. Apesar de tanta coisa que a gente não entende por que está acontecendo isso ou aquilo, mas nós entregamos tudo nas Tuas mãos. Tu és Deus maior, Deus que sabe tudo, Deus que cuida de tudo. Agindo Deus, quem impedirá? Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Uma ótima noite para os irmãos, ótima quarta-feira, quinta-feira, final de semana, final de mês, começo de mês. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam. E todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor.